Produtor cinematográfico, roteirista, diretor, dublador, animador, empreendedor, filantropo, visionário e o maior ganhador de Oscars da história. Mickey, o ratinho mais amado da história, faz 90 anos esse ano e nós, do Impulso HQ, resolvemos mostrar pra vocês tudo sobre seu pai e criador Walt Disney. Afinal, como ele mesmo falava, ele amava mais o ratinho do que sua própria esposa. Já deixa o seu curtir, porque eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai ser uma enciclopédia ambulante do titio Walt Disney. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e clica no botãozinho de notificações pra ficar ligado toda vez que tem vídeo novo. Walter Elias Disney nasceu no dia 5 de dezembro de 1901 em Chicago e adivinha, Valtinho era gente como a gente. Infância difícil, pobre, acreditava que era adotado porque o seu pai era extremamente agressivo. A família vivia mudando de estado, perseguindo ideias em que o seu pai acreditava que os tornariam ricos. Só que não. Ainda criança, ele começou a desenvolver o seu interesse por desenhos quando morava numa fazenda em Marceline, no Missouri. Ele copiava desenhos do cartunista chamado Ryan Walker, que era um cartunista ativista político da época. Ele teve seu primeiro desenho encomendado, foi um cavalo que o seu vizinho pediu para desenhar. E com apenas 14 anos de idade, ele conseguiu uma licença para estudar no Kansas City Art Institute. E tudo começou com Alice! Sua carreira começou mesmo aos 18 anos, depois de conhecer Ubby Yerkes. Os dois juntos fundaram a sua própria produtora chamada Laugh O-Gran em 1920. Eles produziam contos de fadas animados que eram exibidos nos cinemas locais da época antes do filme principal. Com quase nada no bolso, Walter partiu para Hollywood para produzir Alice's Wonderland, um curta animado, e depois de saber que uma distribuidora em Nova York estava perdendo os direitos de Gato Félix e precisava de algo novo, ele foi até lá vender o que? Alice's. Ele assinou o contrato, vendeu tudo e teve que produzir mais 6 episódios, com a possibilidade de produzir mais 2 temporadas com outros 6 episódios. Foi assim que nasceu Disney Brothers Studios, que mais tarde se tornaria The Walt Disney Company. Quem veio primeiro, o rato ou o coelho? Com o contrato fechado, Walter teve que montar uma equipe de peso e em 1927 um novo projeto foi solicitado pela Universal e assim nascia Oswald, o coelho sortudo. A série foi um grandíssimo sucesso e os contratos tiveram que ser reavaliados, mas o tio Walter não era muito bom com esse negócio de papelada e ele levou uma rasteira da produtora e perdeu todos os direitos de uso de imagem do personagem. Foi aí que ele criou o ratinho Mickey Mouse como forma de substituir o coelho. Alguns dizem que foi um ratinho que ele adotou enquanto trabalhava nos estúdios Laugh O-Gran, mas nada é muito certo. Outros dizem também que era um rato que aparecia enquanto ele passava noites em claro trabalhando. Mickey não foi a primeira opção de nome. Acreditem se quiser, o ratinho mais famoso do mundo iria se chamar Mortimer Mouse. Mas a sua esposa, muito inteligente, sugeriu o nome que então se tornaria o mais amado de todo mundo, Mickey Mouse. Você sabia que o Walt deu voz ao Mickey? E no dia 18 de novembro de 1928, Steamboat Willie, ou Willie o Barco a Vapor, virou o primeiro cartoon com efeitos sonoros da Disney, e não só da Disney, do mundo também. Mas você sabia que essa não foi a primeira aparição do Mickey nas telas? Ele foi o terceiro curta do ratinho, que na verdade apareceu em maio do mesmo ano num curta chamado Plain Crazy, mas ele era mudo e não teve muito sucesso, que nem teve o curta do barquinho, né, que teve meio que lá assobiando, eu não sei assobiar. E também não foi de fato o curta que ele teve suas primeiras palavras. Na verdade, ele só foi ganhar voz no ano seguinte, em 1929, num curta chamado The Carnival Kids. E adivinhe qual foi suas primeiras palavras? Calma aí que eu vou tentar imitar, tá, gente? Se a imitação ficar ruim, você já sabe. Hot dog! E quem deu a voz para o Mickey? O seu próprio criador, Walt Disney. Titio Disney era um visionário e em 1931 ele produziu Flores e Árvores com a técnica de Technicolor, o que rendeu o primeiro Oscar de Walt Disney na categoria de melhor cartoon. Alguns anos depois ele embarcou no grande projeto de A Branca de Neve e os 7 Anões. 4 anos e $1,5 milhão depois, ele se tornou o filme mais rentável da história na sua categoria até hoje.
rendendo 6,5 milhões de dólares, e ainda levou um Oscar honorário pela inovação significativa que trouxe à história do cinema, sendo o primeiro longa animado da história do mundo. E essa foi conhecida como a Era de Ouro da animação, e Disney foi premiado pela Academia por O Patinho Feio, Os Três Porquinhos e Ferdinando Touro, e mais vários curtas, até que, BUM! Fantasia! Outro Oscar honorário pelo avanço da tecnologia de som. Ao todo ele foi indicado 54 vezes, levou 22 estatuetas e 4 Oscars honorários. E sim, gente, foi ele, não foi a empresa. Pode pesquisar aí no Google. Você sabia que o Walt Disney mentiu para servir o exército? Com 16 anos ele tentou entrar pro exército, mas ele foi rejeitado por causa da idade. Foi aí que ele forjou o documento e virou motorista de ambulância para a Cruz Vermelha. E foi aí que ele conheceu o Ray Kroc, o fundador do McDonald's, que deu uma parceria anos depois, que rendeu lucro pros dois, né, galera? Mas a sua relação com o exército não parou por aí. Walt sempre foi conservador politicamente falando, e à medida que envelhecia ele ficava cada vez mais. Criou até a unidade de filmes de treinamentos da Disney para dar instruções aos soldados ou para mostrar as vitórias americanas durante a guerra, usando os personagens tradicionais que a gente conhece, Pato Donald e todos esses aí. Com a Segunda Guerra Mundial e a economia parada, Disney começou a pedir empréstimos atrás de empréstimos, até que Cinderela salvou os estúdios, e daí dinheiro não foi mais problema pro Walt Disney, galera. Tanto que eles começaram a produzir live actions, lançando A Ilha do Tesouro em 1950. Walt Disney, o maior fã de locomotivas da história. Com sucesso crescente, após visitar o Griffith Park com sua filha, Disney teve a ideia de criar um lugar onde as crianças e seus pais pudessem se divertir, e em 1955 a Disneyland foi inaugurada. Mas um pouquinho antes disso, ele aproveitou que estava de casa nova, com dinheiro, e com a ajuda de seus amigos, ele criou a sua própria estrada de ferro, a Carolwood Pacific Railroad. Depois do sucesso de Disneyland, no final de 1965, Walt Disney anunciou a criação do Disney World, um parque temático maior e mais amplo que ficaria no estado da Flórida. E no seu centro teria uma comunidade experimental, que no final virou o Epcot que a gente conhece. Porque ninguém conseguiu entender direito o que ele queria fazer com esse protótipo experimental da comunidade do amanhã. Mas na verdade ele estava procurando o mesmo lugar para fazer um resort de esqui. Tudo a ver, né? E essa não foi a única contribuição de Disney para o crescimento intelectual. A California Institute of Arts, Cal Arts, é uma instituição totalmente dedicada ao estudo das artes, e ela ensinou os primeiros animadores de Walter em troca de um pagamento posterior. E depois de sua morte, ele doou aproximadamente 42% do seu patrimônio, o que inclui as ações hoje, tá? Que estão correndo ali na bolsa. Daí você se pergunta, será que esse cara viu o tamanho do império que ele construiu? A resposta é não. Walter Elias Disney morreu no dia 15 de dezembro de 1966 devido a complicações de câncer no pulmão que ele pegou de tanto fumar. Sim, ele era super fumante. Ele não chegou a ver a Disney World ficar pronta, apesar de ter planejado grande parte do Magic Kingdom. Walter morreu sem ter visto o final da construção do parque, e Roy Disney, o irmão dele, teve que terminar os trabalhos junto com os filhos de Walter, até que em 1968 a Disney World é inaugurada. Crenças dizem que seu corpo foi criogenado para ser descongelado após a descoberta da cura de seu câncer, mas isso é totalmente balela, não é mesmo? E o seu corpo, na verdade, foi cremado 2 dias após o seu falecimento, e suas cinzas estão no Forest Lawn Memorial Park, um cemitério em Glendale, Califórnia. E não, ninguém jogou as cinzas dele na Haunted Mansion igual algumas pessoas fazem na Disney atualmente. Mas se vocês não sabem dessas loucuras que envolvem os parques da Disney, ou o Walter Disney, ou toda a companhia, e quer saber mais, comenta aqui embaixo que a gente pode dar uma pensada em falar mais coisas, tem um mundo de coisas pra falar. E se você tem outra sugestão de dossiê, comenta aqui também. Então é isso, impulsivos, até a próxima. Não se esqueça de dar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal, contar pros amiguinhos que a gente tá aí, e até a próxima!